Torcedor do Verdão, muito bom dia. Vamos juntos aqui nesta terça-feira aqui com a mídia esportiva aqui trazendo em primeira mão negociação milionária e também já falando do jogo de amanhã diante do Botafogo. Deixa aqui seu palpite, pessoal. O vídeo tem muitas novidades nessa terça-feira. Acompanhe até o final. O Palmeiras foi bem em São Paulo. Muito bem no Allianz Parque, saiu merecidamente aplaudido. E ontem no Maracanã, ontem foi um jogo mais equilibrado. Apesar de cair fora da Copa do Brasil, não conseguir de novo vencer o Flamengo, ele não vence o Flamengo no Maracanã desde 2017. Acho que depois desses últimos dois jogos, deu uma virada de jogo, aquilo que o Mano falou, e é fundamental, e Nelson Rodrigues, que entendia muito de futebol, não entendia muito mais do astral, é aquela coisa, sem confiança você não chupa nenhum picolé, no caso, eu falava do Chicabon. O Palmeiras voltou a ter essa confiança e bom futebol. Você gosta de Chicabon, Cicinho? Só corrigindo, agora é a Arena Nicknet. Nicknet. O Euro era no ano passado. O gol do Palmeiras, o primeiro gol, estava impedido mesmo, né, Nadine? O que reclamaram em relação às linhas de impedimento da tecnologia que é utilizada no Campeonato Brasileiro, mas já é utilizado já há mais de 5 anos. Estão reclamando, continuam reclamando, mas o Flávio Lopes estava na posição. Mas a vergonha no ar esses gols aí. A vergonha. Ô, Kleber, com todo respeito a essas câmeras do VAR aqui do Brasil, essas câmeras TechPix que os caras usam aí. Cara, na boa, não dá pra você falar que é 100% confiável. Um frame a mais, um frame a menos, você muda toda a jogada. Não dá. Esse tipo de gol aí, como já aconteceu em outros lances também. Como assim, um frame a mais, um frame a menos? Porque, ô, Kleber, eu sei o que é um frame a mais, um frame a menos, mas assim, vocês estão discutindo a honestidade do cara que opera. Não é isso. É que a câmera não tem uma resolução tão boa para você apontar de fato o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando você aproxima a imagem, ela fica toda distorcida, gente. O que menos tem culpa, na verdade, em relação a isso, é o árbitro que opera. Porque ele está operando com a tecnologia que é fornecida para ele. Ele não tem muito o que fazer. Ele não tem diferença. Mas a bola já tinha saído do pé. É a tecnologia, não tem como ele fazer diferença. Eu ouço esse argumento toda hora. Um frame a mais, um frame a menos. O problema é o cara que opera. Não é o cara que opera. Mas você nunca ouviu isso? Ah, sim, claro. Ele acabou de falar, o frame a mais, o frame a menos, o cara que opera, acabou de falar. Isso muda a jogada. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a lei de impedimento, ela é clara e chata. A maneira como hoje está sendo considerado impedimento, o joelho, o ombro, a orelha, é chata. Você tinha que estabelecer, se fosse eu tivesse algum poder, você tem que estabelecer, uma parte do corpo é que vai decidir o que é impedimento. O pé, sei lá, os meus 2 pés e os seus 2 pés. Nós traçaremos uma linha a partir dos 2 pés. Né? Porque se eu tiver com o pé aqui, com a cabeça aqui, e eu tiver que correr para a bola, eu não vou correr com a cabeça, eu vou correr com o pé. Então o meu pé, peito, o peito, claro, um outro esporte, outra regra, mas isso é um papo. Agora, a hora que você para uma imagem, se você parar com precisão, na hora da partida da bola, você vai ver quem está na frente ou quem está atrás, gente. Seja uma tecnologia boa ou uma tecnologia ruim. Se tiver a tecnologia europeia, aquela que é do chip, que não tem... Beleza. É porque daí a culpa não seria do árbitro, porque ele não traçaria essa linha. Então, teríamos uma confiança maior, que é isso que eles reclamam. Mas o Flávio Lopes estava impedido ou não estava? Estava impedido. Então, ele está certo em dizer que esse impedimento não pode ser marcado? Não, esse impedimento pode ser marcado. Para mim, essa regra ela precisa ser mudada para ontem. Isso é outra história, mano. O Flávio Lopes, ele não tem ali uma vantagem. Está sendo testado. Naquele negócio ali, esse 1 centímetro que ele está à frente do jogador do Flamengo, para mim, ele não leva vantagem. Como é que você faria a regra nova do impedimento, então, se não é 1 centímetro? Sinceramente, um corpo de vantagem. Para mim é o corpo inteiro. Um corpo de vantagem, fato. Vou fazer como era em 2018. Na dúvida... Pro gol, mas é óbvio. Mas não tinha VAR, Mauro. Não, eu tô falando. O VAR não dá. Não, mas devia, quando o VAR faz, acabar a mesma linha. O que é a mesma linha desse jeito? O VAR ele foi criado para tirar o maior prazer do futebol, a maior alegria, que é o gol. Porque se for pelo VAR vai terminar todo o jogo 0x0, porque o prazer deles é tirar o gol. E outra, Kleber, pra falar de incompetência, a gente tá falando de incompetência aqui. O cara tá 10 metros atrás, faz o gol, tem que esperar o VAR vir justamente isso. O gol do Luigi, né? 10 metros atrás é uma coisa, esse lance aí então, mas, por exemplo, o gol do Palmeiras, que foi validado ontem, primeiro, a questão do Rony, já dava pra ver nitidamente, não precisava nem de VAR e ficar traçando a linha tanto tempo, quase 3 minutos de jogo parado, pra ver um lance que é óbvio. Então o brasileiro, ele estraga uma ferramenta que poderia ser útil. Não, então, isso você vê, a discussão ela não vai ter fim nunca, porque a gente começa a puxar uma coisa... Eu também acho que a regra está errada. E por que não acaba com o VAR? Não. Acaba com o VAR. Acaba com o VAR. Não, mas é tão gostoso a gente sentar aqui e dizer que baixarmos a linha. Não, acaba com o VAR. E assim, acaba com o VAR e proíbe televisão de dar replay
proíbe televisão de parar a imagem, Não vai proíbe ser televisão caos. de fazer debate sobre pênalti, porque é muito fácil. Eu acabo com o VAR, o Bandeira se dana lá no campo, o juiz se dana lá no campo, e aí segunda-feira à noite a gente vem aqui e faz assim, ó, volta o manjo, olha aí, ó, olha como ele estava em posição legal. Mas só que você colocou o VAR, você tirou o VAR, você tirou o trabalho do Bandeira. O Bandeira tá ali de buzina de avião, porque não serve pra nada. Eu não acho, não. Eu acabaria com a imprensa dando mole pra Cartola falando de arbitragem. Bruno Spindel falou nos dois primeiros jogos e ontem não falou nada. Só falam quando se sente. O Abel falando, o João Martins, quando ele foi expulso, falando de outros lances, pode até ter razão, mas é insuportável. Já que os clubes só falam muitas vezes pelas suas TVs, é o seguinte: vai falar um Cartola de clube sobre arbitragem, é o seguinte, sai todo mundo, você fala, coloca na sua TV do clube e a gente vê se a gente quiser. O tempo inteiro os caras. Que é outro sonho, né? Que é outro sonho. O VAR erra pra todo mundo. Sim. Quando o campo tá ruim pra todo mundo. Essa tecnologia só não é pra reclamar, todo acabou. mundo. Mas depois que colocou o VAR, qual que é a função do Bandeira? Vamos falando do jogo, presta atenção no debate entre os treinadores sobre quem merecia ter ganhado o jogo. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso, são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos, batemos o recorde só se avante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Nós temos um grande jogo hoje, Eu não vou deixar, e falei, me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas, muito, não pouco. Ele vem de um jogo em que classificou, e aí a situação são situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton. E aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Acabei de entender porque o jogo empatou, né? Porque o Tite falou que o Flamengo tinha que ter ganhado e o Abel falou que o Palmeiras tinha que ter ganhado. Os dois goleiros foram muito bem de novo. Então tá... Eu não entendi esse negócio dos 220, passou. Mas somando todos os minutos dos 3 jogos? Dos acréscimos, não. Dos 2 jogos. 90 e mais os acréscimos. O movimento do Pulgar, até a força que ele coloca na jogada, na disputa. Então eu acho que era para vermelho esse... Os jogadores do Flamengo, eles estão reclamando do amarelo. Não, e esse lance ainda foi falta pro Flamengo, né? O árbitro deu a falta pro Flamengo e o amarelo pro Porque Pulgar. de fato o Richard Rios fez a falta ali. Faz a falta, sim. Wilton Pereira Sampaio pipocou, Fabuloso? Sem dúvida nenhuma, Pri. É lance para cartão vermelho. Se fosse no Aliança... Me impressiona o VAR não ter chamado. É impressionante. Se fosse no Allianz Parque, era expulso. Eu vi um comentário que faz sentido, que o Richard Rios, em alguns momentos, ficava na frente da bola e o juiz já tinha chamado a atenção dele algumas vezes. Já estava bravo com ele. E pelo lance ter sido com o Richard Rios, eu acho que o juizão deixou passar. Se fosse com outro jogador, de repente ele teria expulsado. E isso a gente sabe que durante o jogo influencia muito a decisão do árbitro, né? Quando ele tá chateado com algum jogador, faz então vista grossa. Eu não ia tomar... Os caras já entravam chateados comigo. Não, mas já acontecia mesmo, né? Pior que acontecia. Mas não fazia nenhum sentido, né, Pierre? Entrar chateado com ele. Ele nunca falava com os caras. Não enchia o saco. Deixava o árbitro apitar tranquilo. Agora, aí que fica aquela incógnita, né, Plirra? Rapidinho, que... O VAR, num momento desse, ele tem que atuar e tem que atuar de uma maneira direta, né? O juizão estava do lado, né? Tudo bem, mas se ele de repente não viu, ele entendeu como um contraste, sei lá, uma falta e usou o braço, sei lá. Mas no momento desse é chamar o VAR chamar o juiz e falar, ó, pode ter uma agressão, ter tido uma agressão no lance, vai ver. Acabou. Sabe o que entrega ali? Fecha no Fábio Santos, por favor. Exatamente isso. Fecha no Fábio Santos a câmera. Qual foi a expressão do Pulgar na hora do a hora que morde o do Cutuva? A hora que morde aqui, ó, esquece já. Vai dar o vermelho. Não, e depois na hora que ele toma amarelo, que ele faz assim. Dá uma aliviada.
Eu? Não fiz nada. O cara morde eu falei cutuba, mas foi um soco mesmo. Foi um soco, foi um soco. Ele consegue atingir com as duas mãos, né? A primeira tem uma mão que é um contato ali de espaço, mas a outra, né, que ele rivalidade sul-americana, acontece. E tem nesse jogo muita rivalidade. A direita era do amarelo e a esquerda do vermelho. E esse enfrentamento, só para falar assim com relação a esse lance, a gente viveu muito isso, né? Principalmente no Rio, por exemplo, né? Jogava com o Vasco, Botafogo muitas vezes. E o terceiro jogo, na sequência, como foi esse, era sempre aquele jogo que tinha mais chance de acontecer alguma coisa. Porque você já enfrentava e você já acontece uma coisa no primeiro jogo que não dá tempo de você suspeitei fazer que pudesse acontecer o contrário. Pô, o terceiro jogo desses caras, já até cansei de brigar. Não, no primeiro jogo passa alguma coisa, no segundo, aí no terceiro você já tá por aqui do cara. No terceiro eu vou pagar alguma coisa. Mais, no terceiro eu tenho algumas pendências a resolver. É assim, aquela zoaçãozinha, não, deixa aí, calma. Calma aí. Vai ter lá em casa, você vai jogar lá de novo. Agora, do lado verde, a boa notícia é que o Palmeiras vinha bem mal, perdendo muito mais do que ganhando, perdendo mais do que empatando até, e fez 2 jogos bons contra o Flamengo, né? Sim. A semana foi boa pro Palmeiras, né? Tirando a eliminação, né, Pliar? Isso. Claro. Né? Acho que fica o peso da falar eliminação. Que a semana foi boa com a eliminação. Isso. Mas acho que assim, o fato do Palmeiras ter jogado bem até atenuou a dor da eliminação. Sim. Aí fica esse sentimento do torcedor que parece que o time está retomando, né? Que tem, como a gente falou, tem alguns jogadores ausentes. Não é o principal time do Palmeiras, né? Assim, se a gente for olhar para um time titular ali, 11 titulares, mas é um time que respondeu muito bem no jogo do Allianz, né? Que trouxe orgulho pro torcedor, tanto que saiu eliminado, mais aplaudido. E nesse jogo do Maracanã fez um jogo bem justo, assim, contando com as ausências, mesmo com as ausências, fez um enfrentamento ali de igual para igual com o Flamengo, que tinha o time titular, a maioria dele considerados titulares, né? Em muitos momentos criou dificuldades para o Flamengo. Então acho que fica essa sensação de que o Palmeiras está retomando novamente a... O Palmeiras também com baixas médicas sentidas. O Estevão já há algumas rodadas, alguns jogos. Não deve enfrentar o Botafogo na quarta-feira, jogo que a gente também vai mostrar. Quarta-feira, 9h30 da noite, ESPN e Disney+. O Dudu, mais de um mês, cerca de um mês pelo menos ausente. Contusão na panturrilha, né? Já recorrente. O Felipe Anderson a gente não sabe, a situação do... Ele tomou uma cotovelada no olho, né? A gente não sabe se vai demorar para voltar ou não. Se alguém, por acaso, tiver informação, se o Joãozinho conseguir informação mais recente, se existir alguma informação mais recente, pode passar para nós. Num jogo que o Palmeiras tem que fazer de tudo para não cair no mesmo pecado, no mesmo erro da Copa do Brasil. De perder com uma diferença maior, depois para reverter em casa, é o mesmo cenário, né? Primeiro jogo no Rio de Janeiro, só que no Newton Santos contra o Botafogo, o segundo jogo na semana que vem aqui em São Paulo. É sobreviver ao primeiro jogo? É mais ou menos isso? Eu acho que sim, né? Mas depende da forma, né, Plê? Principalmente pelo jeito da forma como você vai jogar. Acho que o Palmeiras já entendeu, aprendeu no jogo contra o Flamengo. Não é só o resultado, é a maneira como você se porta contra o adversário, né? Se o Palmeiras for enfrentar o Botafogo fora de casa, imaginando assim, vamos segurar, vamos fechar aqui a casinha e levar pro segundo jogo, o Botafogo é um time perigoso, né? Contra-ataque, um time de intensidade, que sabe jogar muito bem no seu campo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras aprendeu muito nesse confronto contra o Flamengo, nesse primeiro confronto, e aí mostrou isso também no jogo do Maracanã, né? O Palmeiras que jogou contra o Flamengo o primeiro jogo da Copa do Brasil foi bem diferente da maneira de jogar desse jogo no Campeonato Brasileiro. Então, acho que fica o aprendizado. Ok, o Felipe Anderson, ele participou do treino de hoje, mas ainda com restrições, acho que não participou da atividade normalmente. É um jogaço, os dois times eliminados, aí também acho que cria um componente novo, né? Porque de Copas para Botafogo e Palmeiras, sobrou a mais importante, a Libertadores. É verdade, tem a chance do Tiquinho voltar nessa partida, que a gente sabe que é um jogador que faz uma diferença absurda, né? E foi o que o Fábio falou, acho que fica o aprendizado do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que depois para reverter esses jogos, principalmente em mata-mata, depois mesmo jogando em casa é muito mais complicado, o Botafogo tem uma equipe muito forte fisicamente, de repente até encaixa um pouco mais com o jogo do Palmeiras, né, do que o Flamengo, que é uma equipe um pouco mais leve, mas tem tudo para ser um confronto e muito em aberto, assim. É a única competição que os dois têm
tem chance de Você vê Copas, alguém né, nesse agora. instante melhor, algum time melhor que o Cara, outro? e a gente comentou isso, ó, não sei quanto tempo atrás, um mês atrás, né? Que se fosse o jogo naquele momento, a equipe do Botafogo estava no melhor momento. Você acha que diminuiu? Diminuiu muito essa distância, muito pela lesão do Júnior Santos também, né? A perda de alguns jogadores importantes também, mas vai ser um jogaço. Os 2 jogos vão ser grandes jogos. Eu vi o jogo do Bahia e Botafogo da Copa do Brasil no Engenhão também, pra mim foi um jogaço também. Então, o Botafogo é uma equipe que joga, mesmo tendo uma equipe forte fisicamente, é uma equipe que joga, trabalha a bola. O campo é muito bom, 2 campos sintéticos, né, que já estão acostumados também. Isso faz com que o jogo possa ser melhor também. Márcio Amoroso, você acha que a gente está falando de 2 enormes clubes brasileiros com uma tradição enorme no Brasil, mas no que diz respeito a conquistas sul-americanas, o Palmeiras tem muito mais do que o Botafogo. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores, o Botafogo ainda busca o seu primeiro título. Você acha que isso faz alguma diferença? Tem algum efeito favorável ao Palmeiras? Não acredito. Acho que o momento que faz o jogo acontecer, né? Principalmente um campeonato que os 2 estão brigando aí também pela conquista do Brasileirão. E Libertadores é tudo uma outra história. A gente sabe que quando entra naquela competição, não existe favorito, você joga com os jogadores que faz a diferença, que você sabe que você pode contar. E o Palmeiras, nesse aspecto, é um time mais preparado, na minha opinião, do que o Botafogo, principalmente pelo elenco, já ser um elenco... E aí não é nem uma questão de tradição, então é de costume aquela competição. Aquela competição, porque já tem... Isso faz diferença? Faz diferença pra caramba. Porque então pra você o Palmeiras é favorito? Palmeiras é favorito pelo conjunto, né, do elenco que tem já tarimbado, já de experiência dentro dessa competição. O Botafogo pode ser uma surpresa por jogar a primeira partida em casa. Eu acho que precisa ganhar o jogo para poder tentar no Allianz Parque a classificação, porque sempre o primeiro jogo... Eu acho que o Palmeiras ele vive um momento mais delicado da era do português. Porque se o Palmeiras for eliminado de novo, acho que vai gerar O Botafogo também dançou na Copa do Brasil. Sim, mas acho que a pressão é maior no Palmeiras? No Palmeiras, né? Porque vem acostumado a ganhar muitos títulos, a sempre estar conquistando coisas, vitórias, vem bem na era do Portuga. Eu acho que é o momento mais delicado. Se o Palmeiras perde para o Botafogo e é eliminado, acho que vai gerar uma crise. Já vimos torcida invadindo. Mas a minha opinião, Fabula, o Palmeiras é maior. Se o Palmeiras fizer um jogo no Engenhão controlado, eu acho que se torna muito difícil do Botafogo no Allianz Parque conseguir reverter um resultado. Principalmente... A gente teve no Campeonato Brasileiro recentemente uma boa amostra, num jogaço, né, Fábio Luciano? Sim. Botafogo ganhou o jogo, mas foi muito disputado, muito parelho. Sim. Assim, o Botafogo, eu acho que o momento do Botafogo, a maneira como o Botafogo joga, eu acho que hoje é melhor do que a do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras carrega muito isso. Os jogadores estão acostumados a mesmo sofrendo, a continuar competindo, a continuar acreditando, né? Contra o Flamengo foi assim. Porque se conhece, né? O Palmeiras jogou muito mal, vinha numa sequência ruim, né? Jogou muito mal no Maracanã, mas fez um jogo bem justo no Allianz, assim, pressionou, né? Teve chance para levar. A mim surpreendeu. Surpreendeu. Então é isso. Eu acho que o Botafogo é um time melhor hoje do que o Palmeiras é. Até se alguns jogadores do Palmeiras não puderem jogar como a gente está falando aqui. Não é que o Botafogo é favorito, porque o Botafogo, né, recentemente perdeu agora. O último jogo pro Juventude, tomou 3-0 do Juventude, depois tentou buscar. Mas jogando com o time... Mas é isso, tudo bem. Mas jogando, mas eu falo o que é o Botafogo, né? Dentro das competições, assim, não só da questão de atletas, mas o que é o Botafogo. Mas é um time que normalmente hoje é um time melhor que o Palmeiras. Mas aí chama atenção essa competitividade. Eu acho que o Botafogo ele joga melhor que o Palmeiras. Sim, é isso. Eu não considero que ele seja melhor que o Palmeiras, mas eu acho que o Botafogo joga melhor que o Palmeiras hoje. Às vezes é jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Mas o Palmeiras que é muito competitivo. A gente nunca vale sabe muito o que vai acontecer contra o Palmeiras. É difícil. Você pensa que o Palmeiras está morto. Não acreditar no Palmeiras toda vez acaba se mostrando ser um erro muito grande. É um erro. Porque o Palmeiras, na hora do vamos ver, mostra. Pode até não conseguir o resultado como foi na semana passada.
Mas na hora ali que você imagina que o Palmeiras esteja morto, o Palmeiras se mostra bem vivo, né? É isso. Isso acontece. É isso. Eu acho que com relação à pressão, eu acho que o Palmeiras carrega um pouco mais de pressão pelas últimas conquistas. É um time que está acostumado a chegar. Mas não deveria ser ao contrário? Quem ganhou não deveria ter um... Então, eu acho aqui no Brasil, aqui é o contrário. Aqui no Brasil, quanto mais ganha, mais pressão nunca vi. Muito bem, vamos falar então de Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras que mesclaram o seu time com o titular e reserva durante o Campeonato Brasileiro, no fim de semana, André Kfouri. E aí a gente vê um Botafogo que vem de uma derrota e um Palmeiras de um empate muito importante com o Flamengo. Isso muda alguma coisa para a Libertadores? Eu acho que no caso do Palmeiras muda sim, porque era uma questão de mostrar para o torcedor, eventualmente mostrar para o time mesmo, que aquela partida contra o Flamengo, a de ida na Copa do Brasil no Maracanã, quando o Palmeiras perde por 2-0, foi, do ponto de vista do comportamento do time, algo anormal. Porque o que a gente viu do Palmeiras depois, a volta contra o Flamengo, e de novo contra o Flamengo no fim de semana, no mesmo local, mas claro, pelo Campeonato Brasileiro, foi um comportamento completamente diferente. Naquele dia o Palmeiras decepcionou até em relação ao que ele tem sido como time nas últimas temporadas. Não pensando no que o Palmeiras tem mostrado em 2024, com mais irregularidades do que o normal, um número de derrotas um pouco maior também, mas até pensando no que é o time, ou que foram os times, né? Os times eles vêm mudando do Abel nesse período, o Palmeiras foi algo muito distinto e muito pior e muito preocupante naquela noite. Mas a volta na Copa do Brasil já mostrou uma outra equipe. Eu acho que do ponto de vista dessa confiança dos jogadores na própria capacidade, a força coletiva, que é o principal atributo do time do Palmeiras sob o comando desse técnico, foi importante jogar e jogar bem pelo Campeonato Brasileiro, enfrentar quem o Palmeiras enfrentou, não perder, etc. No caso do Botafogo, acho que também essa irregularidade que o time tem mostrado é algo normal. E quando você vem bem, e o Botafogo vem bem, disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, etc., você, quando está a alguns dias de um confronto de Libertadores que você sabe que vai te exigir o máximo, e esse clássico está marcado há muito tempo, né, como a gente falou a respeito dos outros confrontos, eu acho que todo mundo ali no Botafogo também marcou o calendário, os jogos que começam nessa semana, de fase eliminatória. O Botafogo segue nas suas competições, o Palmeiras já perdeu a Copa do Brasil, chega um pouco mais carregado em termos de pressão, mas todo mundo vai ter que fazer o seu máximo dos máximos para poder passar, e isso tira um pouco o foco das outras coisas que estão acontecendo simultaneamente. Pois é, inclusive no jogo anterior, né, a gente pode falar isso. É um alívio para o Palmeiras encontrar o Botafogo neste momento, quando a gente olha para o time e pensa, o Palmeiras reencontrou uma maneira ou encontrou uma nova maneira de jogar? Alívio no sentido do momento do que, Palmeiras. Pelo menos agora, quando vai encontrar o Botafogo, você já conseguiu apresentar bons 2 últimos jogos. Se apresentar 2 bons jogos agora. Pelo menos essa impressão do time que não conseguiu competir com o Flamengo, né? Na primeira partida da Copa do Brasil, talvez tenha passado de fato, assim. É o tipo de jogo que o Abel não se permite ter novamente. E isso é ótimo. Isso do ponto de vista da equipe do Palmeiras é ótimo. Preocupa, do lado do Botafogo, talvez essa atitude ou falta de no jogo contra o Juventude agora, né? Porque quando o Arthur Jorge ele vem e ele fala que não vai priorizar e ele realmente roda muito o elenco, ele vai precisar muito mais dos jogadores que entraram contra o Juventude e não conseguiram entregar. Assim, foi muito baixo, foi uma rotação muito baixa. O Botafogo é um time que é muito forte nas transições, e a gente vê os gols acontecendo ali, uma defesa que realmente mal se preocupou com a equipe do Juventude. Então, se ele realmente pensa em contar com o seu elenco, ele precisa cobrar desses jogadores que, quando eles precisaram entrar contra o Juventude, eles não corresponderam e tentaram evitar a derrota, depois colocando os principais atletas. Mas eu gosto muito de confronto Botafogo e Palmeiras, porque principalmente esse Botafogo, ele puxa muito o Palmeiras pra cima, né? Não só o Palmeiras, ele força o adversário a subir muito o nível.
de competitividade. Então, costuma ser jogos muito interessantes e eu tenho certeza que vai ser de novo. Ou pensando no Botafogo, André Kfouri, esse último jogo preocupa, pensando na partida contra o Palmeiras, ou como você disse, é algo que você fica bem focado no jogo, é Libertadores, e sabendo da liderança do campeonato, ainda tem uma gordurinha ali, dá para dar uma aliviada, mesmo que seja inconsciente no Campeonato Brasileiro. Pois é, talvez inconsciente, né? E eu cometi um deslize aqui, né? O Botafogo também saiu da Copa do Brasil pro Bahia. Sim, Então Bahia. os dois estão na mesma situação. O Palmeiras não está mais pressionado por ter perdido uma competição. O Bahia eliminou o Botafogo e com todos os méritos, né? Na semana passada. Então, assim, ambos têm o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Um deles, daqui a alguns dias, só terá o Campeonato Brasileiro. Então, se algo acontece em relação a tirar um pouco o foco do Brasileirão, porque tem Libertadores para ser decidida e tem uma pontuação, no caso do Botafogo, que até agora tem se sustentado ali em cima, eu acho que é natural, o futebol tem isso, não é nunca algo intencional, mas já estamos chegando no momento da temporada em que as equipes candidatas estão sendo eliminadas das competições por eliminatória, que é o que aconteceu com esses dois times na Copa do Brasil, e como eu falei, esse confronto significa que uma delas só terá o Brasileirão para os últimos meses do ano. Não é o que o Botafogo planejou para o seu calendário, não é o que o Palmeiras planejou para o seu calendário, e até por uma questão de rivalidade momentânea, discussão de diretoria, presidente, Textor, Leila, Abel, Arthur Jorge e tal, esse é o confronto que promete atingir a maior temperatura entre todos dessa fase da Copa Libertadores. Clássico nacional entre duas equipes que nesse momento se chocam um pouquinho fora do campo também. Pois é, e falando nisso, né, a Leila Pereira confirmou que ela não vai ao Rio de Janeiro para o jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Isso é um negócio muito sério, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, mas tudo bem, Abel, eu também não. Agora é o seguinte, ó, ele falou dessa expulsão aí, ele se referiu ao lance do Gregory do Botafogo no meio de semana pela Copa do Brasil, foi expulso no jogo contra o Bahia, e aí ele cobrou o mesmo critério. Falou, opa, e aí o Pulgar foi, deu com a mão na cara do jogador do Palmeiras e tal, deveria ter sido expulso. Não foi. Para mim, ou expulsa nos dois lances, e isso seria critério, seria o meu critério. Eu teria expulsado os dois. Eu sei que tem gente que não e tal. Eu teria expulsado nos dois lances. Ou você não expulsa. Agora, não dá, isso eu tenho que concordar com ele, não dá para no meio de semana um lance parecido você expulsar. Mas não é o mesmo árbitro, né, William? Então, é que cada um aí é complicado. É que aí cada um tem um critério. Não existe um critério. Mas aí em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Sim, não tem uniformidade. Não tem o CNM chamando ele segunda-feira e falando, ó, isso aí tá certo, o Gregor tinha que ser expulso. Então, todo lance que acontecer assim, todos vocês vão agir dessa forma, não. Isso parece que não acontece. Então, esse aí achou que não precisava, o outro lá achou que precisava, o que não tirou o Rafael Veiga, que ele não cita também no jogo contra o Flamengo, achou que não precisava, mas muita gente acha que tinha que tirar o Rafael Veiga, ele não estaria no segundo jogo. Por quê? Porque é critério individual, não tem uma coisa que valha para todo mundo lá. Então vai lá e apita como quer. E neste jogo, ontem eu falei com a Renata Ruel sobre isso. Este jogo tinha o que a gente, na semana passada, eu até brinquei com a Dani, que eu não queria nem saber o nome do cara que era do VAR, que eu esperava que segunda-feira não fosse ele que fosse se tornar famoso. Porque é um cara muito menos experiente do que o árbitro que estava em campo. Sim. Então acho que neste momento, a não ser no lance do Rony, que ele chamou, porque ele falou, pô, aqui... Não tem jeito, não tem jeito, né? Aí não é culpa do árbitro, não foi ele que interpretou, foi o assistente que está marcando uma coisa errada, ele foi e chamou o VAR, ainda bem e tal. Mas neste lance, que eu acho, falei ontem com a Renata, e assim, tinha que ter um vermelho e um amarelo. Porque o Richard Rios também faz uma falta brava antes, ele entra com o corpo. Aí seria o amarelo. Para ele e o vermelho para o É a avaliação da Renata, inclusive. O para um e para outro. É a favor do Flamengo, porque quem faz primeiro é o Richard Rios. Exatamente. Mas depois vem a agressão. Mas aí eu acho que, como o árbitro está ali, nem sei se tão perto, o árbitro está até meio encoberto ali, nessa ele não estava tão pertinho. Eu acho que aí faltou coragem para ele chamar um cara de Copa do Mundo, Libertadores, finais de Copa do Brasil, um cara do tamanho do árbitro que estava em campo. Sim. Acho que ele falou, vou deixar para ele. Se fosse o contrário, como eu sempre digo que o Zinho citou, se o Bol tivesse do VAR,
e o aprendiz estivesse lá embaixo, talvez o bom do VAR chamasse, ó, dá uma olhada aí para ver se você não vai ter outra atitude. Alguém mais experiente mais VAR, experiente. O bom que eu falo é o sentido, eu não estou falando que o do VAR não seja bom, é porque ele é muito menos experiente do que o Wilton que estava lá. Em campo, que chega grandão ali para ver chega grandão e marca só uma, mas enfim, não tem. Eu já rasguei tantas páginas aqui, Pascoalzinho. Manda eu escrever, ó. Escreve aí que esse lance vai se repetir e não vão marcar. Aí depois, escreve aí que esse lance vai acontecer e vão marcar. Mas você pode escrever de novo aí que vai ser uma outra avaliação. Mas quando o Zinho falar, Zinho, eu vou escrever que árbitro fez isso, entendeu? Neste caso aí, ó. O Wilton não expulsou. Para daqui 5 jogos, vamos ver o que ele vai fazer o próprio Wilton. Bom isso. O próprio, porque como eles são diferentes, cada um tem o seu critério pessoal. Ah, eu acho que essa não foi, eu acho que aquela não foi. E aí a gente fica olhando o lance e fica sem saber o que dizer. Porque a gente disse que tinha que expulsar, agora aqui não tem, né? Porque são... No lance do São Paulo, no meio de semana, o Caleri deu uma cotovelada no jogador do Atlético Goianiense. Mas era outro hábito, aí ele acha que não. Puxa vida, não ter visto aquilo me surpreendeu. Tanto que quando sai a cotovelada, o Arboleda tá dentro da grande área e fala assim, Jesus! Vocês viram esse lance, não? O Arboleda bota a mão no rosto e fala, e nesse jogo, Pascoal... Diga. Ô, Pascoal, e nesse jogo, o VAR entrou em ação para chamar, para mostrar o lance do pé alto lá, do volante, né? Isso, do Luciano, do Goiás, foi gerou a foi expulsão. Goiás. É isso aí. Do volante do Goiás, do Marcão, volante do Goiás, que acabou sendo expulso de campo. Mas a do Caleri eles não viram. Então, quer dizer, eu estou falando do Caleri, eu estou falando do Eric Pulgar, né? Estamos falando do Rafael Veiga, que são jogadores de time de ponta. Porque se a gente for exemplificar os outros, os caras vão dizer, tá vendo? Eles não falam do time grande. Eu estou falando de todos eles que jogam em time expressivo no futebol brasileiro. Que também mereciam um cartão vermelho, mas o VAR, por motivo que ninguém sabe, por alguma situação que as pessoas desconhecem, acaba não mostrando esse danado desse cartão aí. Acho que no final da história, o John Textor, que já falou um monte de bobagem, vai enlouquecer. Se ele... Isso é um prato cheio pra ele. Se ele ficar pegando aqui, pegando ali, ele não vai entender, não vai ter máquina. Ele não vai mais cuidar do Botafogo, não vai ter programa que mostre pra ele, ó, aqui era, aqui não era, porque cada hora é um jeito, sem falar da história de bola na mão, mão na bola. Por exemplo, discutido pra caramba o gol do Vasco contra o Fluminense do sábado. E pega na mão do zagueiro. E pegou na mão do outro. Copa do Brasil, Murilo. Aí você nunca sabe. Teve do zagueiro marca do Flamengo a mão, o outro também. não marca a mão. É muito complicado. O Zinho, eu queria a opinião dele, porque dentro do campo as coisas acontecem. Por favor, fica lá. As coisas acontecem, mas assim, esse lance do Pulgar, se é no tempo que o Zinho joga, isso ia dar briga. Isso ia dar confusão. Ainda mais se tivesse Júnior Baiano dentro de campo, entendeu? Esses caras que têm um temperamento mais tranquilo, eles conseguem pacificar a coisa, entendeu? Eles conseguem... O Júnior Baiano não jogava hoje em dia, não. Zé Elias, esses caras que têm temperamento mais tranquilo dentro de campo... Júnior Baiano, meu parceiro! Eu acho que assim, não sei se foi o Pascoal ou o Mauro Naves que fez esse comentário. São tantos programas também, tanta coisa de VAR. Vou te falar, eles sabem que eu sou meio... Eu acho chato, né? A gente fica no programa falando muito dessa coisa, dessa polêmica. O torcedor gosta também, a gente acaba sendo... Nós somos mais xingados até do que o árbitro, porque a gente dá uma opinião aqui, os caras já mandam logo no Instagram. Pô, como é que você fala que isso foi pênalti? Como é que você fala que isso foi, gente? Se o cara lá estão errando entre eles, pô, eu não posso aqui dar a minha opinião, né? Mas acho que foi o Mauro Naves. Você me corrige, Mauro Naves. Tem lance que o VAR não tem que se meter, gente. Sim. O árbitro tá ali do lado do lance. Acho que foi o jogo contra o Botafogo e Bahia que você falou isso. Foi. Né? Que o VAR chamou e aí foi expulso, porque bota lá a câmera lenta, o nosso querido Simon, a gente sempre cita ele aqui, câmera lenta, tal, vários ângulos, devagarzinho mostra, beijo de vó é agressão. O Simon fala isso. Então, assim, tem lance, cara, que é ali do jogo, do momento do jogo. Pô, cara, Zinho, mas sem querer pode quebrar, sem querer, tudo bem. Aí sim vai analisar, vai ver. Mas um lance rápido desse, o Richard Rios vem com tudo no lance também, não tem freio. Eles dentro de campo, eu vivi lá dentro,
tem aquela coisa de um tá falando com o outro durante o jogo, isso não aparece, mas um tá provocando o outro, um tá xingando o outro, já pode ter rivalidade aí de Chile e Colômbia, de jogos que já teve, porque a chegada do Richard Rios também é desproporcional, chegou atropelando, e o movimento do Pulgar também é fora do normal. Mas é um lance ali do jogo ali, o juiz está perto do lance. Aí fica essa polêmica toda, chama para um lance, não chama para o outro, tá? Deixa a decisão do árbitro. Eu acho que lance como esses, como foi o lance do Botafogo e Bahia, o árbitro está muito perto para ele ter a personalidade de tomar conta da situação. O que ele achar, ele é o comandante do jogo ali. Não é o VAR que vai... a não ser uma coisa... não diz que é mínima interferência, máxima eficiência. Como é que é, Pascoal? Eficiência. Máxima eficiência. Então, tipo assim, a bola entrou, não entrou, foi falta dentro da área ou não foi dentro da área, né? O juiz, o impedimento, esses impedimentos que vocês mesmo falaram, de um dedo na frente, tá ajudando a defesa que marcou mal, marcou errado, se posicionou errado. Aí salva por causa de um dedinho na frente. Para mim também, tem que mudar essa regra do impedimento aí, chatice. A não ser essa do Rony, que aí o VAR aí tem que intervir. Pô, aí tava muito na frente. Ridículo anular um gol daquele. Agora, esse pontinho foi uma marcação errada, uma postura da defesa errada, como essa daí, desses lances. Sabe, um empurrou daqui, o outro puxou dali, dá amarelo pros dois, segue o jogo. Sei lá, eu acho que assim, é muita interferência também, que aí o Abel tá certo. Como é que você dá lá e não dá aqui? Aí eu vou concordar, porque né, esse critério não é correto, não é bem usado, e aí cabe o CNM. Aí eu lembro que é o presidente que fala isso. Junta os árbitros lá e fala, ó, quando tiver lance desse jeito, é para todo mundo. Uma agressão dessa, um soco, um movimento desse, uma tentativa de agressão, é para expulsar, é qualquer árbitro, não é critério. O nosso critério é esse. Entendeu? Agora, deixa para cada árbitro fazer o que quer, aí tem essa polêmica toda. É isso. É isso aí, pessoal. O Verdão segue muito forte, para que amanhã consiga fazer um bom jogo diante, né, do Botafogo, né? E sem dúvida alguma o Verdão é titular. Palmeiras, que é um time forte, pessoal. Sabemos que tá passando, né, por esse momento aí. Mas igual é um time que consegue surpreender, principalmente com viradas, né? O Verdão tem jogado muito superior aos adversários que tem feito ultimamente, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, né? O Palmeiras foi muito superior. Poderia, né, ter saído de lá com a vitória se não fosse a questão aí da arbitragem, né, que atrapalhou assim o resultado do Palmeiras, né? A Leila Pereira, pessoal, quer fazer contratações. Sabemos que a janela de transferência se encontra aberta e precisa sim fazer novas contratações e não pode contar 100% hein, com jogadores, né, que tem nas titularidades, né? Ninguém está livre de se machucar. E o Palmeiras tem capacidade financeira para fazer, sim, contratações de jogadores internacionais. Informação que saiu também sobre o Estevão, né? Que ele treina aí com a equipe, né? E o Dudu, a boa informação de que o Dudu não está machucado, né? Mais uma opção para que assim o Abel Ferreira consiga utilizar aí diante do Botafogo, né? O Verdão que jogou o último jogo diante do Flamengo, né, não colocou os principais jogadores, já avisando aí esse confronto diante do Botafogo, né, que vai ser um jogo muito interessante, que é duas equipes grandes, né, pessoal? E vocês, pessoal, de qual cidade vocês vão acompanhar esse jogo aí diante do Botafogo, né? Deixa aqui seu comentário, se é novo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que estão chegando. Aproveite para se inscrever e também, pessoal, deixe seu like no vídeo. Logo, logo estou de volta aí trazendo mais novidades do time do coração.